Conosco aqui no estúdio do Jornal Nacional está o piloto estudioso de acidentes aéreos, Ivan Santana. Ivan, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Com base nessas primeiras informações disponíveis até o momento, o que é que o senhor indicaria como possível causa ou possíveis causas desse desastre em Paraty com o avião? O importante é que esse avião decolou da aviação do século XXI para ir para um aeroporto do século XX, de meados do século XX. Por quê? Porque quando ele saiu de São Paulo, ele saiu do Campo de Marte, com todos os recursos de radar, com o centro de São Paulo cobrindo todas as aeronaves. Ele é um avião altamente sofisticado, que tinha condições de pousar em qualquer aeroporto do mundo. Ele é moderno, e, no entanto, é era um super moderno, um avião que as pessoas compram porque tem fazenda, é um avião caro, de mais de $1 milhão. Mas o avião estava indo para um aeroporto já do século passado, do meados do século passado. Em Paraty. Então ele não tinha, em Paraty. Então ele não tinha aqueles recursos de auxílio radar, de um controlador dizendo o que ele tinha que fazer. Então ele estava fazendo um voo visual. Ele estava lá na aviação do século passado. Então ele tinha que voar, ele tinha que olhar as nuvens, ele tinha que olhar onde estava o aeroporto, fazer a aproximação em direção ao aeroporto. Então, aqui nós estamos vendo aqui o mapa, né? A pista do aeroporto de Paraty, marcada em vermelho, e a 2 quilômetros de distância o local da queda do avião. Estava bem pertinho, né, Ivan? Ele estava pertinho e não sei se ele tinha alguma nuvem interpondo entre a visão dele e a pista. E é verdade que a aeronáutica vai investigar super bem esse acidente e vai saber se por acaso algum motor teve alguma falha, porque aí aparece na hora que o impacto da água de um motor parado é completamente diferente do impacto de um motor em alta velocidade. Enfim, vai descobrir tudo. Sim. Mas tudo indica que foi algum problema de aproximação. E era um piloto só que estava no avião. E isso é grave? Não é grave, não. Esse avião exigiria a presença de um segundo piloto? Não, esse avião é homologado para voo de instrumento, ou seja, tem que ter 2 pilotos, mas também para voo visual. Sim. No caso, ele estava fazendo um voo visual. Campo de Marte, Paraty. Só para deixar claro, o avião é feito para 2, mas no caso de um voo no visual, como o senhor diz, ele pode voar com um piloto só. Pode voar com um piloto só, tranquilamente, totalmente legal. O senhor falou em visual, aqui a gente tem uma imagem da situação das nuvens na área, né? Aqui, Rio de Janeiro. Alguma coisa chama a sua atenção em relação às condições climáticas do momento do acidente? É chato, né? Você fazer um voo visual sem copiloto, posando em meio a nuvens, talvez enfrentando chuva. Você tem uma série de problemas para resolver. Qualquer errinho, qualquer falha mecânica ou falha humana, pode provocar um acidente desse perto da pista. Teve testemunha falando em chuva, né? Olha, nesse momento, inclusive essas imagens aí de destroço, a gente vê água caindo, né? Essas imagens, se não me engano, foram feitas por uma testemunha que estava passando de lanche. Nós mostramos aqui no Jornal Nacional, ainda no início da edição. São as imagens que se tem disponíveis até agora do acidente, a gente vê que chovia. E testemunha, também ouvida aqui no Jornal Nacional, no início dessa edição, que tentou ajudar uma das vítimas, relatou uma tentativa de ajuda, disse que saiu com o corpo todo queimado de querosene. Ele disse que tinha muito querosene na água, então a falta de combustível não isso foi. De maneira nenhuma, mesmo porque o avião provavelmente iria ter combustível para voltar para São Paulo, porque não ia abastecer em Paraty. É um voo muito pequeno, um voo de 199 quilômetros, se não me engano, de Marte até Paraty. Então é um voo pequeno, ele tinha combustível para ir e voltar. Pane seca não houve de maneira nenhuma, falta de combustível. Pane seca é o nome que se dá em aviação ao momento em que você fica sem combustível dentro de um avião. Então essa hipótese também a senhora afasta completamente. Então, nesse momento, se eu tivesse que fazer alguma aposta, seria investigar o movimento de manobra de aproximação. Aproximação, investigar com as limitações, porque o avião não deve ter caixa preta, não é obrigado um avião não comercial a ter caixa preta. Se ele não tiver caixa preta, tem que ser mais em função de testemunhas, não há sobrevivente para contar como foi, e a maneira como as hélices bateram na água, porque se elas bateram funcionando a pleno é uma coisa, se elas bateram funcionando em baixa velocidade é outra, se uma delas bateu parada é outra também. Então a aeronáutica tem que investigar o corpo do avião para saber dali o que aconteceu. Essa palavra investigação, né, é preciso que a gente deixe claro aqui, é uma palavra que está sendo repetida à exaustão hoje. Todas as hipóteses precisam ser investigadas, né? O Ivan aqui formula algumas hipóteses com base na aproximação, mas a gravidade
deste acidente, as implicações desse acidente, obviamente, ou dessa queda, desse desastre, né? Essa gravidade exige investigação, como juízes já se manifestaram publicamente defendendo aqui no Brasil. Lembrando, o ministro Teori Zavascki era relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, então, obviamente, as circunstâncias desse desastre exigem não apenas seriedade, mas rapidez na apuração. É isso que se espera no Brasil. A Polícia Federal, inclusive, já anunciou que está a caminho para fazer essa investigação, né, Ivan? Vai haver uma investigação policial severa e uma investigação do CENIPA, que é o órgão da aeronáutica que investiga acidentes aéreos, também muito severa, uma vez que estava um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal morreu no acidente, e isso leva sempre a teorias conspiratórias, então é importante que a investigação seja muito bem feita, e vai ser. Ivan Santana, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal Nacional. Olha, e uma informação que acaba de chegar, os nomes confirmados de vítimas na queda do avião em Paraty são 3 até agora. O ministro do Supremo, Teori Zavascki, o piloto Osmar Rodrigues e o dono do Hotel Emiliano, Carlos Alberto Fernandes Filgueiras. Segundo a Aeronáutica, 5 pessoas estavam no avião. Então está confirmada esta informação que o nosso repórter Rolim trouxe ainda no início da edição do Jornal Nacional. Ele falou em 5 e não em 4, como vínhamos falando até então. Agora a Aeronáutica confirmou, eram 5 pessoas a bordo do avião. Os nomes de 2 delas, portanto, ainda não foram divulgados e a gente vai ter que aguardar a conclusão dessa investigação. Um dos maiores desafios da carreira do ministro Teori Zavascki foi a relatoria da Operação Lava Jato. No Supremo, por sorteio, em março de 2015, Teori Zavascki foi escolhido relator da Lava Jato. Cabia a ele autorizar as operações da Polícia Federal e do Ministério Público quando envolvia pessoas com foro privilegiado, os políticos. Ele também analisava pedidos de habeas corpus dos presos na operação, decidia recursos contra decisões do juiz Sérgio Moro que chegassem ao Supremo e homologava os acordos de delação premiada. No início de fevereiro, esperava-se que Teori começasse a homologar as delações de 77 ex-executivos e ex-funcionários da Odebrecht. Numa sala isolada, trancada no 3º andar do prédio principal do Supremo, a documentação vinha sendo analisada. Só Teori, assessores e juízes da equipe dele tinham acesso. Um trabalho minucioso. Como os delatores depuseram mais de uma vez cada um, os procuradores colheram mais de 800 depoimentos dos ex-executivos. Para acelerar os trabalhos, o ministro pediu para que os assessores dele passassem o mês de janeiro catalogando tudo e principalmente ouvindo os 77 ex-executivos da Odebrecht, sempre na presença dos advogados e sem a participação dos procuradores, para que os depoentes pudessem confirmar se falaram por livre e espontânea vontade. Essa etapa começaria na próxima semana. É uma exigência da lei que instituiu a delação premiada e que o ministro seguia em todas as homologações. Nessa fase, o ministro Teori Zavascki, como manda a lei, não analisava o conteúdo dos depoimentos, apenas verificava os aspectos formais dos acordos. Entre outras coisas, se foi respeitado o direito de defesa, se a redução de pena prometida estava conforme a lei e se não houve coação de nenhum tipo para que os delatores falassem. Mesmo em férias, Teori Zavascki não passava um dia sem conversar com seus assessores sobre o andamento do trabalho. E ontem esteve no gabinete, aqui no Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro, Teori revisaria tudo e se achasse que em algum dos 77 acordos faltasse alguma informação ou se algo contrariasse a lei, o ministro poderia devolver o acordo para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para complementação. Durante toda a Lava Jato, Teori só recusou um acordo de delação, pedindo mais informações, mas elas nunca chegaram. Só depois da homologação é que o Procurador-Geral da República decide o que deve ser investigado. Sempre houve muita expectativa no meio político, porque essas delações envolvem no esquema a maior quantidade de parlamentares desde o início da Lava Jato. Ao longo dos quase 2 anos em que esteve à frente da Lava Jato, Teori Zavascki tomou uma série de decisões fundamentais para o sucesso da operação.
Em 6 de março de 2015, autorizou a abertura de inquérito para investigar 47 políticos suspeitos de participação no esquema de corrupção da Petrobras. Também foi Theory quem determinou a prisão do senador Delcídio do Amaral, do PT, e depois homologou sua delação premiada. No dia 5 de maio de 2016, Theory determinou a suspensão do mandato de Eduardo Cunha, do PMDB, então presidente da Câmara dos Deputados. A Lava Jato é considerada um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Como relator, Theory Zavascki era considerado o guardião da operação. Com a morte dele, um novo relator será indicado.